E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Santa Eclésia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os sacramentos da Igreja, a etimologia da palavra, o seu significado para nós católicos e a sua origem. Mas o vídeo de hoje será apenas uma introdução. A nossa Santa Igreja possui 7 sacramentos, mas hoje eu vou introduzir o estudo e posteriormente eu vou explicar um por um de forma separada em vídeos diferentes. Pois então vamos lá. A etimologia da palavra sacramento. Sacramento veio do latim sacramentum, que significa aquilo que sagra, algo que santifica ou consagrado. A palavra tem sua origem nos soldados romanos, quando eles queriam entrar para o exército e mudar de vidas. Eles teriam que fazer um juramento, porque se preciso for, aquele jovem ele daria a sua vida por aquela causa. Como nós sabemos, a Igreja Católica possui 2 tradições fundamentais, a ocidental e a oriental. Na Igreja Oriental, a palavra usada para se referir ao sacramento era a palavra mysterium. Quando a Igreja Ocidental foi traduzir o termo do grego para o latim eclesiástico, resolveram substituir pela palavra sacramentum, porque a palavra mysterium dá aquele ar mais sombrio que a população ocidental não conseguia compreender, já a oriental era acostumada. Então acharam melhor traduzir para sacramento. Todos os sacramentos foram instituídos por Jesus ao longo de sua passagem terrena. Não existe sacramento que não tenha sido instituído por nosso Senhor. O catecismo nos diz que o sacramento está ligado à igreja e a igreja aos sacramentos. Portanto, não existe sacramento sem a igreja e não existe igreja sem os sacramentos. Vejamos um parágrafo, dentre vários sobre os sacramentos, no Catecismo da nossa Santa Igreja. Parágrafo 1131. Os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis sobre os quais os sacramentos são celebrados significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Produzem fruto naqueles que o recebem com a disposição exigidas. Todos os sacramentos possuem eficácia espiritual. Deus se fez homem ao vir à terra como forma humana, se fez tocar, se encarnou em forma visível, e como nós somos em corpo e alma, é necessário sinais visíveis da nossa comunhão com Deus e a Igreja. Maria, nossa Virgem Santíssima, José, os seus discípulos e aqueles que foram curados puderam tocar Deus fisicamente na figura de Cristo. E a palavra de Cristo foram as palavras de Deus na forma humana. O Verbo se fez carne em Cristo. A Bíblia por si só é a palavra de Deus, mas os evangelhos têm a sua excelência na figura do Deus vivo, que veio por nós em forma humana e visível. E é por isso que na missa há algumas leituras, mas é somente nos evangelhos que ficamos em pé, porque são os ensinamentos do próprio Deus em forma visível, em forma humana. A morte de Jesus salvou toda a humanidade, e não só aqueles que viram ou viveram com ele, mas de todos os seres humanos, toda a humanidade que nele crê. Mas essa salvação não é de forma psicológica ou mental. Os sacramentos são a continuação da obra salvífica de Jesus, como tempo e espaço em forma física. Os sacramentos são lembranças das coisas sagradas. Trata-se de um sinal, gesto ou palavra que traz a percepção da presença de Cristo. A função do sacramento é tornar possível que haja um contato entre os fiéis e Jesus, uma vez que ele não pode retornar sob a sua forma humana para tocarmos de forma física e espiritual. Assim como aquela mulher que sofria de hemorragia tocou Jesus e foi curada,
Nós podemos ser curados em seu toque através dos sacramentos. Foi por isso que ele nos deixou esses sacramentos, para que ao longo de nossa vida nós podemos tocá-los e sermos tocados. Como assim ao longo de nossa vida? Os sacramentos nos acompanham durante a nossa vida porque eles fazem parte dela de forma cronológica. São as 7 etapas da nossa vida cristã. Vamos ver o que o Catecismo nos diz sobre isso. Parágrafo 1210. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são em número de 7, a saber, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos tocam todas as etapas e momentos importantes da vida do cristão, outorgam nascimento e crescimento, cura e missão, a vida de fé dos cristãos. Há aqui uma certa semelhança entre as etapas da vida natural e da vida espiritual. Agora eu vou explicar um pouco melhor de forma resumida. Vejamos então quais são eles e por que eles nos acompanham em nossa vida. Os 7 sacramentos são o batismo, que geralmente acontece assim que nascemos ou na infância. A Eucaristia, que por sua grande maioria ela é feita na pré-adolescência, onde fazemos a catequese para recebermos o corpo de Cristo. E a confirmação na adolescência, durante o amadurecimento mental e físico. A crisma é a confirmação da fé e do batismo. A confissão é a reconciliação com Cristo e com a Igreja. Nós fazemos isso ao longo de nossa vida, sempre que nos arrependemos dos nossos pecados. E a ordem é aqueles que resolvem ter função na Igreja, com algum cargo eclesiástico. Para aqueles que não querem ter uma função na Igreja ou não têm vocação, tem o matrimônio, que é para aqueles que vão resolver constituindo uma família. E por fim, a unção dos enfermos, que é rezar por aqueles que estão doentes e ajudar para que eles tenham um bom descanso. Viu como esses sacramentos nos acompanham durante a nossa passagem terrena? Houve um concílio na Igreja, o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, convocado pelo Papa Paulo III, que reuniu bispos do mundo inteiro. Ele foi uma resposta ao movimento do protestantismo que estava se espalhando pela Europa. Esse concílio era para explicar e consolidar a nossa doutrina e firmar os 7 sacramentos, que têm como objetivo e pontos principais edificar o corpo místico da Igreja, santificar o homem e prestar culto a Deus. Então é loucura viver sem os sacramentos que o próprio Cristo instituiu. Assim como você não pode ficar sem comer, não pode ficar sem beber, não fique fora da vida sacramental da Igreja. É ela que nos leva a Cristo de forma física e espiritual. Quando nós gostamos de alguém, demonstramos afeto através de gestos, carinhos, presentes. Então Jesus institui os sacramentos para sermos salvos ao longo de nossa vida. Então devemos demonstrar afeto e amor a Jesus seguindo seus ensinamentos através dos sacramentos que ele próprio nos deixou. São Tomás de Aquino nos escreve: o bem de Cristo é comunicado a todos os membros, e essa comunicação se faz através dos sacramentos da Igreja. Eu vou fazer 7 vídeos no qual eu explicarei passagens bíblicas com ensinamentos do catecismo, sacramento por sacramento, para ficar claro qual que é a função de cada um deles em nossa vida. Então se inscrevam no canal para saber os seus significados. Muito obrigado pelo tempo gasto aqui no vídeo. Que Jesus os abençoe, hoje, amanhã e sempre. Um grande abraço e tchau.